A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídio da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, nós vamos comentar a lição de número 5, que tem por título Dons de Elocução. O textuário desta lição nos diz: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 2 e 3. Verdade prática. Os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificação, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Esta lição se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, do 10 ao 12, e o capítulo 14, versículos 26 ao 32, é a leitura bíblica em classe. Antes de entrarmos na introdução, se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, deixe também aí o seu like. Toda semana estamos postando aqui comentário das lições e também o áudio do livro de apoio, que é uma ferramenta de suma importância para os professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Fique conosco aí até o final, porque eu vou estar fazendo meus agradecimentos a você que sempre deixa aí o seu comentário. Amém? Que Deus seja louvado pela sua vida. Deixe aí o seu comentário de qual cidade você é, o seu nome. Amém? Vamos aqui para a introdução. O estudo da lição desta semana concentra-se nos 3 dons classificados como os de elocução: profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Os propósitos desses dons especiais são os de edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizadas na Igreja de forma incorreta. Assim devemos estudar estes dons com diligência, reverência e temor de Deus, para não ser enganados pelas falsas manifestações. Meus irmãos, nós estamos encerrando esse estudo, da classificação dos 3 dons. Nós já estudamos acerca dos dons de poder, nós também já estudamos acerca dos dons de revelação, e agora nós vamos estudar acerca dos dons de elocução, que também são 3. Esses dons de elocução também são conhecidos como dons de expressão. São dons de fala. Amém? Nós vamos entender que é o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação das línguas. Então, nesta lição, nós vamos nos aprofundar em cada um deles. Qual é o significado, qual é a sua utilidade, porque a Bíblia diz que não podemos ser ignorantes concernente aos dons. Devemos saber tudo acerca dos dons, como usar, e também devemos buscar para usar na igreja para edificação, consolação e exortação da mesma. Então vamos aqui para o tópico de número 1, que nos diz: o dom de profecia. O que é o dom de profecia? Segundo Stanley Orton, o dom de profecia relatado por Paulo em 1 Coríntios 14 refere-se a mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Então, o dom de profecia, meus irmãos, ele é uma mensagem inspirada, revelada, iluminada pelo Espírito Santo de Deus para falar a uma pessoa determinada ou a igreja como um todo. Então, a pessoa que fala sabe o que está falando e a pessoa que recebe também sabe o que está recebendo.
Diferente do dom de línguas estranhas, não é verdade? Aquele que usa, ele não sabe o que está falando, mas Deus, ele revela, não é verdade? Então, meus irmãos, o dom de profecia, ele é atual, ele existe nos dias de hoje e nós devemos usar para a glória do nome de Deus. É diferente no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento havia o profeta. Hoje existe o dom de profecia. O número 2 nos diz a relevância do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. Sim, meus irmãos, olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 14:1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Nós sabemos que todos os dons, eles são essenciais. Eles são para a glorificação do nome de Deus, para a edificação da igreja, mas existe um dom especial, o dom de profecia. Porque quando esse dom é manifestado, há uma edificação de toda a igreja. Então nós devemos buscar esse dom. Paulo diz, principalmente o de profetizar. Então, veja a relevância do dom de profecia. Quando alguém fala inspirado por Deus, aquela pessoa, ela recebe uma direção, um norte. E nós devemos entender que quando alguém está sendo usado por Deus através do dom da profecia, não é Deus que está falando, é a pessoa que está falando. Mas essa pessoa está falando por inspiração divina. Então, às vezes nós dissemos, é Deus que está falando, mas na verdade é a pessoa. Só que a pessoa está sendo inspirada por Deus. Da mesma forma a Bíblia. Quem escreveu a Bíblia não foi Deus, foi homens, mas homens inspirados por Deus. Então, da mesma forma é a profecia. Amém, meus irmãos? Então, a profecia, Deus inspira o profeta e ele fala. Porque o profeta, ele é alguém que fala no lugar de outro. Então, ele está falando ali no lugar de Deus. O número 3 nos diz: propósitos da profecia. A profecia contribui para a edificação do crente. O primeiro propósito é esse: a edificação. Nós sabemos que existe a construção e existe a edificação. Você sabe que muitas construções foram construídas e às vezes acontece delas serem destruídas, mas aquilo que é edificado ninguém destrói. A Bíblia diz que Jesus não construiu a sua igreja, ele edificou a sua igreja e ninguém pode destruir, porque ela foi edificada. Nem as portas do inferno prevalecem contra a igreja, porque ela foi edificada por Cristo na rocha, que é Ele mesmo. Então, quando um crente é edificado, meus irmãos, ninguém derruba ele. Por quê? Porque ele está sendo edificado por Deus. Então, veja o propósito importante da profecia. Primeiro, edificação. Segundo, há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostas profetas. Ou seja, o propósito da profecia não é dirigir a igreja, não é guiar a igreja, não é conduzir a igreja. Quem vai guiar a igreja é as doutrinas bíblicas, é a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: por falta de profecia, o povo se corrompe. Essa profecia que se refere aqui é a profecia bíblica. Então, por falta da palavra, o povo se corrompe. Então, não é a profecia, meus irmãos, que vai guiar a igreja, é a palavra. A profecia, ela pode dar uma direção, ela pode edificar, consolar,
exortar, mas ela não pode guiar a igreja. O comentarista diz assim: outros líderes também, erroneamente, não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. É o que acontece muito e é errado. Muitos líderes, antes de tomar uma decisão, eles vão consultar tal profeta, tal profetisa. É melhor consultar a palavra. É melhor você dobrar os seus joelhos e orar a Deus, que Ele vai lhe dar uma direção. Às vezes Deus pode usar alguém em profecia para lhe dar essa direção, não é verdade? Mas isso não pode se tornar como um meio de consulta, né? Às vezes você vai fazer uma viagem, não, vou consultar o profeta. Às vezes você está indeciso, eu vou consultar tal profeta. E às vezes aquele profeta pode lhe dar ali uma mensagem da carne. É melhor, meus irmãos, você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele não erra. Quando Ele quer falar conosco, Ele leva esse profeta onde você está. Você não precisa correr atrás de profeta. Quando Deus quer falar com você, Ele leva o profeta até a sua casa, onde você está. Então, o propósito da profecia é esse, meus irmãos. O número 2 nos diz: variedade de línguas. O que é o dom de variedade de línguas? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Over, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Então, o dom de variedade de línguas é diferente do dom de profecia, porque aquele que é usado por Deus no dom de profecia, ele sabe o que está falando. Porque o Espírito Santo de Deus não absorve a nossa razão, o nosso intelecto. Nós sabemos o que estamos falando, para quem estamos falando e o que estamos falando. Agora, o dom de variedade de línguas, você está falando uma língua desconhecida, você não sabe o que você está falando, a não ser que haja um intérprete, não é verdade? Porque a Bíblia diz que quem fala em línguas, em mistério fala com Deus. Então, esse dom, ele é diferente. Se é variedade de línguas, isso quer dizer que existe uma língua que não é variedade. Como, por exemplo, quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela fala um tipo de língua específica ali. Então ela tem que buscar o dom de variedades, onde ela vai falar agora vários tipos de línguas, em variedades. Isso acontece hoje. Você vê pessoas que são batizadas no Espírito Santo e os dons se manifestam, né, que é o falar em línguas estranhas, e ela fala aquele tipo de língua específica. E às vezes ela não recebe esse dom de variedades. E existem pessoas que só falam aquele tipo de língua estranha, repetitivo. Sim. Agora a pessoa tem que buscar o dom de variedade de línguas para que ela venha falar em variedades, em várias formas. Isso acontece hoje. O número 2 nos diz: qual é a finalidade do dom de variedade de línguas? Muitas pessoas têm dúvida. Muitas pessoas não sabem qual é a finalidade. Elas acham que é apenas falar, falar, falar e pronto. Mas o primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Então, o propósito das línguas estranhas, meus irmãos, não é exortar a igreja. O propósito das línguas estranhas é consolar, edificar aquela pessoa que está falando. Olha o que diz o versículo 4 do capítulo 14 de 1 Coríntios. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então esse dom de línguas estranhas, quando você fala ele, você vai edificar você mesmo. Às vezes você está tão angustiado, atribulado durante o seu dia que não foi fácil, ou talvez você está sendo caluniado, perseguido, e você começa agora a orar línguas estranhas, você está sendo ali edificado.
há um refrigério na nossa alma, não é verdade? Então esse dom tem essa finalidade de edificar a vida da própria pessoa, diferente do dom de profecia, que edifica a igreja. Número 3, a atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico, porque existem muitas pessoas que não recebem esse dom e querem atacar aqueles que recebem ou querem abafar aqueles que estão buscando, e eles dizem que esses dons cessaram. Existe até um grupo chamado de cessacionistas, que eles creem que os dons espirituais cessaram, morreu com a igreja primitiva, que só foi para apenas os apóstolos. Mas não é verdade. Os dons espirituais estão aí, são atuais, é para a igreja. Enquanto o Espírito Santo de Deus estiver aqui na terra, juntamente com a sua igreja, vai haver a manifestação dos dons. E o dom de línguas estranhas é atual. Às vezes eu vejo minha avó, com 81 anos de idade, falando em línguas estranhas. E eu fico pensando, como que pode alguém dizer ainda que esse dom não existe? Como que uma senhora de 81 anos vai inventar isso? Vai mentir? Aonde que ela aprendeu? Não é verdade? É o Espírito Santo de Deus que concede ainda este dom. Você que ainda não fala em línguas, busca com fé, creia que você vai falar também em línguas. E você vai ver o benefício que ele traz para você próprio. Aleluia! Busque porque você vai receber. E o tópico 3 nos diz: interpretação de línguas, definição do dom. Thomas Over ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Meus irmãos, esse dom de interpretação de línguas, ele é interessante, porque é um dom que precisa de outro. Quem tem o dom de profecia não precisa de outro dom para manifestar. Ele pode falar inspirado por Deus para a edificação da igreja. Quem tem o dom de línguas não precisa de outro dom para manifestar. Ele pode falar em línguas estranhas a qualquer momento. Quem tem o dom de cura, ele pode orar e Deus curar. Quem tem o dom de discernir os espíritos, ele pode discernir ali. Agora, esse dom de interpretação de línguas precisa de alguém que tenha o dom de variedade de línguas. Então, é um dom que depende do outro. É um dom que depende do dom de variedade de línguas. Se não houver línguas estranhas, não há interpretação. Então, eu vejo que esse dom de interpretação de línguas é um dom que nós precisamos buscar muito. Por quê? Porque hoje existem muitos cristãos que têm um dom de variedade de línguas, mas precisam mais pessoas com esse dom de interpretação para interpretar e a igreja ser edificada. Aleluia. Número 2. A diferença entre o dom de interpretação e o de profecia é uma pergunta. Embora haja semelhança, são dons distintos. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, conforme eu disse, também capacitada pelo Espírito Santo para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. Então, qual é a diferença do dom de interpretação e o dom de profecia? O dom de interpretação de línguas, ele edifica toda a igreja. Da mesma forma, a profecia. Quando Deus usa o profeta, ela é toda edificada. O dom de interpretação de línguas pode também edificar a vida de uma pessoa apenas. Da mesma forma, o dom de profecia. Alguém pode ser usado por Deus para entregar uma mensagem para uma pessoa apenas. Então, são muito parecidos. A diferença é
que o dom de profecia não depende de outro para ser usado. E o dom de interpretação de línguas precisa. Mas o que eu quero dizer nesta aula é que nós devemos buscar os dons espirituais. Já que nós chegamos ao final do estudo desses 3 grupos, dos dons de revelação, dos dons de poder e dos dons de elocução, vamos buscar os dons espirituais, para que nós venhamos usar, para que a igreja venha ser edificada, consolada, exortada, para que haja a glorificação do nome de Deus, para que haja salvação de almas. Como é bom você ver um crente sendo usado pelo Espírito Santo de Deus na manifestação dos dons. Porque o Evangelho ele tem que ser pregado com poder, não apenas com palavras, mas manifestado o poder de Deus. E isso só ocorre no uso dos dons espirituais. E nós somos pentecostais. Já que nós estamos aprendendo muito acerca dos dons, vamos buscar também e vamos usar. Não adianta nada você ter em sua casa uma caixa de ferramentas, sendo que você não usa, porque os dons são ferramentas para o trabalho. Devemos ter essas ferramentas e trabalhar na seara e na vinha do Senhor. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E eu quero nesta oportunidade louvar a Deus pela vida do irmão Denivaldo Ribeiro, de Cachoeira de Macacu, Rio de Janeiro. Deus abençoe o irmão. O irmão Fábio, EBD e Conhecimento. Visite o canal do nosso irmão. Amém? Que também é uma bênção. Que Deus abençoe a irmã Jussara Santos. Deus abençoe a irmã Aparecida Martins. A irmã Antônia Maria, da Assembleia de Deus de Aldeias Altas, Maranhão. Deus abençoe a irmã Francisca Bernardo, que é da nossa igreja, que sempre deixa também o seu comentário. Deus abençoe o irmão Josemar Lucas, de Recife. Deus abençoe a irmã Lucy Ribeira, de Castanhal, Pará. Deus abençoe a irmã Valdenora da Cruz. Ela é professora da EBD, do estado do Pará. Amém? Deus abençoe a irmã que sempre está nos acompanhando. Deus abençoe a irmã Ana Moraes, o irmão Josemar Lucas, da Assembleia de Deus. Deus abençoe o pastor José Alves, o meu pastor, que sempre deixa o seu comentário, sempre está me apoiando. Deus abençoe também a irmã Neves Anísio. Deixe aí o seu comentário. Na próxima lição estaremos falando aí o seu nome, a sua cidade, louvando a Deus pela sua vida. Estou sempre orando por vocês. Amém? Se você gostou desta aula, veja aí se você deixou o like. Veja aí se você está inscrito. E se você quiser nos ajudar também, seja membro de nosso canal. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.